Palmeiras 1, Mirassol 0, a gente vai para a terceira vitória consecutiva, mas o mais importante é que finalmente a gente apresenta um futebol um pouquinho mais interessante contra um time muito interessante, né? Acho que hoje o Mirassol está à frente do Santos, apesar, né, da reformulação grande por qual vem passando, mas é um time mais organizado, melhor treinado, assim, no sentido da evolução do trabalho, ainda que o Vojvoda seja um bom treinador. Então, acho que pela primeira vez, né, dentro dessas três vitórias, a gente tem uma vitória num jogo um pouquinho mais convincente. Mas ainda tem muita coisa a ser dita sobre as questões táticas do time, por isso vamos para vinheta e depois para o vídeo. Bom, pessoal, como sempre, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem comentários, podem também me seguir nas outras redes sociais, como o Twitter, que está na descrição do vídeo, e também nos outros canais do Sai Jogando, se você se interessa por futebol para além de Palmeiras. Temos live todas as terças-feiras, ou variamos, né, dependendo dos jogos que tem nas terças, lá no canal do Sai Jogando, então peço que vocês se inscrevam. Um recadinho rápido para os membros do canal, que ainda, tanto daqui quanto do Sai Jogando, lembrando que quem é membro do Sai Jogando tem todos os benefícios daqui também. Então, aos membros, né, os novos membros que ainda não mandaram um e-mail com o telefone para eu adicionar vocês no WhatsApp, por favor, mandem e-mail lá se quiserem entrar no WhatsApp. O e-mail está na descrição do canal, tá? Então volta lá na página inicial do canal, entra na descrição que vocês vão achar o e-mail para me mandar, mandem um número para eu poder adicionar vocês no grupo. Bom, vamos pro vídeo. Após os breves recados. Palmeiras então enfrenta o Mirassol, acho que o primeiro desafio mais relevante da temporada, ainda que o Santos seja um rival, né, ainda que seja um time grande, gigante historicamente, mas hoje o Mirassol é mais time, é mais organizado, tem um trabalho mais conciso e longo do que o Santos, né, ainda que o Santos tenha melhores jogadores idealmente, né, ou menos no papel. Bom, como eu falei antes, desde lá do ano passado, quem me acompanha, jogar contra o Mirassol não é absolutamente fácil, e isso não mudou ontem porque o Palmeiras ganhou. O Palmeiras enfrentou o Mirassol duas vezes no Campeonato Brasileiro ano passado, um time extremamente organizado, acho que taticamente um dos times mais bem organizados do Brasil hoje, perdendo talvez só para o Flamengo, viu? Acho que até à frente do Cruzeiro do Jardim, que era um trabalho também inicial que infelizmente foi interrompido. Eu gostaria muito de ter visto mais do Jardim no Jardine, né? no Brasil. Enfim, o Mirassol sempre mostrando uma organização tática exemplar, né? Muito jogo pelo meio, muito jogo de associação, conseguindo trabalhar os seus melhores jogadores, né? Tem entre os seus melhores jogadores um lateral esquerdo que ele consegue usar de forma muito interessante, né? O Reinaldo foi um dos líderes de participação e gol no Campeonato Brasileiro ano passado, e é o Reinaldo, aquele do São Paulo, não é o Roberto Carlos no auge, né? Então você vê como o sistema tático do Guanais consegue potencializar cada jogador do seu elenco. E, né, diferente do que o Abel tenta colocar nas coletivas, um time em reformulação é capaz de manter alto nível de futebol quando a sua ideia tática ela é simples, não simplória, mas simples e una, né, e concisa. Porque quando você tem uma estrutura tática que ela é complexa demais, toda mudança vai levar meses para ser entendida pelos jogadores. Então a complexidade tática ela é um problema, né? Ainda mais quando a gente está falando de um futebol brasileiro que você precisa ano a ano estar competindo. Então, a simplicidade, não estou falando de ser simplório, de ser pouco evoluído, estou falando de ser simples no sentido de que é fácil de ser captado, mas muito efetivo. E a simplicidade com que o Guanais consegue emplacar o seu sistema tático é impressionante, né? De modo que um time com 12 mudanças no time, né, no elenco, consegue jogar praticamente no mesmo nível do ano passado. Contra o São Paulo poderia ter sido uma goleada histórica, foi só 3-0, mas dominou o São Paulo. E ontem mesmo fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, né? Falar rapidamente assim, do cenário do jogo, de forma geral, falar depois dos indivíduos, né? Pra gente depois olhar o campinho. Porque o Palmeiras, de fato, ele começa muito bem o jogo, dominando o meio de campo. A dupla Marlon Freitas e Luiz Pacheco.
Mais um vídeo que eu vou ter que falar da base, porque é impressionante o que o JP Sampaio faz no Palmeiras, né? Acho que um dos maiores profissionais da história do futebol brasileiro, né? Cada vez mais eu acho impressionante o trabalho desse cara. Mas um meio-campo extremamente interessante. Ora Marlon de 8, ora Luiz Pacheco de 8, ora ele de 5, ora o outro de 5. Muito interessante, né? Esses dois jogadores no meio de campo, fazendo inclusive muitas vezes saída de 3 com um volante que vocês sabem que eu não gosto. Contudo, né, quando você tem um jogador da capacidade do Marlon Freitas, da capacidade do Luiz Pacheco, ao menos faz sentido fazer a saída de 3 com um volante. Né? Porque quando você tinha Emiliano Martins e Aníbal Moreno para fazer essa saída de 3, voltando para o meio dos zagueiros, você, além de perder o povoamento do meio de campo, você não ganhava com saída de bola, porque o Aníbal Moreno nem o Emiliano tem um bom passe progressivo. O Aníbal até tinha quando chegou, mas é impressionante como as pessoas desaprendem a jogar no Palmeiras do Abel Ferreira, né? Então, a partir do momento que você tem Luiz Pacheco e Marlon com essa qualidade de passe, uma saída de bola de 3 com o volante, passa a fazer mais sentido, né? E não por acaso deu certo mais do que nos outros jogos contra o próprio Mirassol no ano passado, né? Com um sistema muito parecido com o que jogou ano passado em relação à saída, né? A primeira construção de jogo. E aí você tem o Mirassol tendo dificuldades com esse jogo pelo meio do Palmeiras, que o Palmeiras até a gente conversando, né, no grupo de membros do canal, ontem eu estava um pouco longe, né, porque, enfim, muita coisa para fazer, mas lendo a mensagem deles, eles comentando, né, como o Palmeiras interessantemente estava bem pelo meio e mal pelas pontas, né? Não é por acaso, né? O Palmeiras tinha Bruno Rodrigues e Sousa nas pontas e Giai numa das laterais, né? O sopro de alegria e de qualidade era o Arthur pela esquerda, que, bom, vou comentar depois sobre a base. Então, assim, o Palmeiras de fato conseguiu construir um jogo pelo meio e quando ia para as laterais perdia essa bola, né? Não conseguia fazer um jogo progressivo pelas laterais. Mas o mais interessante é ter conseguido pelo meio contra um time que tem um dos melhores meios campos do Brasil, eu não falando individualmente, mas coletivamente, um dos meios campos que mais sabe o que fazer com e sem a bola, né? Eu imagino que isso vai estar expresso também no campinho. O Mirassol é um time que povoa muito o meio de campo e dá para ver isso na televisão de forma muito clara, né? Ou no estádio, enfim, no estádio muito mais, né? Então, o Palmeiras consegue, em boa parte do primeiro tempo, dominar esse meio de campo, mas, mais uma vez, né, não consegue constituir a partir de uma valência do time, né, que dá certo no começo do jogo, não consegue constituir uma unidade do todo do time, né, uma tática una diante de todos os cenários do time e do jogo, e também não consegue transformar essa boa posse de bola pelo meio, associação, um jogo interessante pelo meio, dominando tanto ofensiva quanto defensivamente, em oportunidades de gol. Né? Então o Palmeiras não consegue resolver o jogo no primeiro tempo. E ainda na segunda metade do primeiro tempo, me parece muito claro que o Mirassol entende melhor, né, o que é o Palmeiras. O Mirassol sabe o que é o Palmeiras, mas hoje, né, mais uma vez, é muito diferente você jogar com Aníbal, Emiliano Martins, e o próprio Evangelista, que é um bom jogador, mas não é o fora de série que muita gente tenta emplacar. É um bom jogador, um jogador para compor elenco e nada mais, né? Então, com esses jogadores, você tem uma qualidade de desenvolvimento desse jogo. Com Marlon Freitas, Luiz Pacheco e outros moleques como o Larson, né? Como o próprio Andréas, que é um jogador fantástico, a gente tem outro nível de jogo. E o Mirassol demorou para conseguir se adaptar ao que o Palmeiras estava propondo, que não é nada muito novo, mas como eu falei, a novidade está na qualidade dos jogadores ali presentes, né? Porém, o Mirassol consegue desfazer o que o Palmeiras estava fazendo, volta a encontrar uma certa harmonia ali no meio de campo e nega as ações do Palmeiras a partir do final do primeiro tempo, o que vai durar até o final do segundo tempo. O Mirassol consegue entender, destruir o que o Palmeiras estava fazendo, igualar o jogo pelo meio de campo e tornar o jogo um jogo absolutamente igual, tendo chances para marcar o primeiro gol. Claro, falta a qualidade de um Vitor Roque, até de um Flaco Lopes, que eu gosto muito, eu sei que muita gente não gosta, né? Para você finalizar ali uma última bola e fazer um gol. Mas o Mirassol teve chances, teve finalizações livres para o gol, né? Ainda no primeiro tempo, também no segundo tempo. E foi um jogo franco,
Um segundo tempo, ao meu ver, absolutamente igual dos dois times, né? Pode ser um pouquinho mais aqui pro Palmeiras em algum momento, um pouquinho melhor ali pro Mirassol, e o Palmeiras vai fazer o gol numa bola parada, né? Dificilmente, ao meu ver, pelo que estava se constituindo o jogo, dificilmente o Palmeiras abriria esse placar de outra forma, né? Já no segundo tempo, o Palmeiras passa a viver cada vez mais, e é o que a gente viu, presenciou bastante no jogo contra a Portuguesa. A partir do momento em que o time iguala a sua ideia inicial, o Palmeiras volta a viver de chutão e bola na área, né? Então, o segundo tempo contra o Mirassol, assim como o segundo tempo contra a Portuguesa, o Palmeiras, tendo sido igualado, né, na sua ideia de jogo, volta a sobreviver de passe longo, de bola na área, e a gente vê que os próprios jogadores muitas vezes estão condicionados a isso, né? Tem uma jogada, não me lembro agora a minutagem do jogo, mas que o Sousa recebe uma bola pela direita e o Fux se aproxima pelo meio para receber, fazendo um pivô para fazer uma tabela ou eventualmente para girar e tocar para um outro jogador. E o Sousa, sem pensar duas vezes, joga a bola na área da intermediária, né? E obviamente não consegue nada com aquilo. Então parece um condicionamento natural para que em qualquer momento de mínimo descontrole do ponto de vista do jogo associativo pelo meio de campo e pelas laterais, os jogadores começam a alçar a bola na área, né? Então o segundo tempo passou muito por isso e não por acaso o Palmeiras vence o jogo com uma bola parada, né, mais uma bola jogada na área e uma cabeçada do Flaco Lopes, que eu gosto muito, mais uma vez, falando, né? Bom, vamos falar dos jogadores então, né, individualmente. Marlon Freitas, mais uma grande partida. Como eu falei, desde a chegada dele, eu não, de forma alguma era contra a contratação do jogador, não gosto da forma como o Palmeiras pensa o mercado, é mais essa a questão, né? Tentei deixar claro isso desde a contratação dele. É um jogador que pro elenco é fantástico, a minha única questão é que, diante de um time que não tem um 5, e deveria ter prioridade em ter um 5, porque você não pode simplesmente jogar a responsabilidade para um garoto de 17 anos, por mais craque que ele seja, para jogar uma temporada inteira, sem um jogador de confiança que o possa substituir num cansaço, porque o futebol profissional exige muito mais do que o sub-17, né, de onde vem o Luiz Pacheco. Então, assim, por não ter um 5, eu coloquei asteriscos na contratação do Marlon Freitas, mas fica muito claro, cada jogo mais, de que a qualidade dele com a bola no pé é diferenciada. Ele me parece um jogador de um nível acima, inclusive, do que o Evangelista. Acho que ele pode oferecer muito mais ao meio-campo do Palmeiras do que o Evangelista, que não é mau jogador, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Acho ótimo jogador, acima da média do futebol brasileiro, assim como o Marlon. Nenhum dos dois, ao meu ver, são craques, jogadores que vão vestir a camisa, ser titular a temporada inteira, incontestáveis, você não precisa contratar mais ninguém. Também a gente precisa entender que existe um meio termo, né? O Marlon Freitas é um ótimo jogador, tem condições cada vez mais de ser titular do Palmeiras, desde que, e isso eu falei desde a contratação dele, ele tem alguém ao seu lado para complementar a marcação. Porque o Marlon Freitas está mostrando a qualidade de um craque com a bola no pé, jogando contra Mirassol em começo de temporada e reformulação, Santos em começo de temporada e reformulação, e Portuguesa, que infelizmente, né, há muito tempo não é um time competitivo. Então, Marlon Freitas vai mostrar com a bola no pé a mesma coisa que tem mostrado nesses 3 primeiros jogos? Muito provavelmente, tá? Acho que sim. A questão é sem a bola. Qual a intensidade de marcação? Qual a capacidade dele de formular um meio junto com jogadores parecidos do ponto de vista de intensidade de marcação? Andréas, Lucas Evangelista. Qual a capacidade desse meio de marcar times como o Flamengo, como o Cruzeiro, como o próprio Corinthians, que tem um meio-campo extremamente físico e que sabe jogar com a bola. O próprio Santos, quando se acomodar nesse novo momento, com o Vojvoda começando uma temporada, qual a capacidade desse time, com esses jogadores, ainda mais um time que joga muito pouco com a posse de bola, de marcar meios campos técnicos e físicos? Essa é a minha questão, né? É aí que eu coloco um asterisco, não na contratação do Marlon Freitas, mas na contratação dele sendo praticamente a única do meio de campo, e a gente caminha cada vez mais para isso. Já tem notícia de que o Almada esfriou totalmente, né? De que o Arias provavelmente não virá, né? Então, quem virá, né? Essa é a questão. E aí, precisa vir alguém? Ao meu ver, o Palmeiras precisa urgentemente contratar um 5, se desfazer do Emiliano Martínez, que é um jogador que não tem condições para ser jogador do Palmeiras, assim como o Bruno Rodrigues, tá? E eu quero falar um pouquinho do Sousa também. A gente tem a venda do Facundo, mais uma explicitação da decadência do projeto de futebol profissional do Palmeiras. É mais um jogador que a gente vem aqui, né? Eu, que não sou ninguém, não sou de dentro do Palmeiras, não tenho 40 anos de carreira, mas venho aqui e falo, é um erro. A contratação do Facundo é um erro, se pagou muito por um jogador que tem menos potencial do que os jogadores da base,
Ficou mais claro, mais uma vez, né, como o Riquelme Felipe, que eu falo há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, que ele tem capacidade de ser mais jogador do que Sousa e Facundo Torres, fica mais claro que o Facundo não joga como profissional, com 25 anos nas costas, ele não tem condições de render mais do que um jogador da base, do Sub-17 e do Sub-20 do Palmeiras. Alguém duvida que o Sorriso poderia entregar mais do que o Facundo Sousa no Palmeiras? E o Facundo Sousa não é um bagre. Vejam, não é um mau jogador. Não é uma contratação como um Carlos Eduardo ou aquele Felipe Pires. Não é esse nível de jogador. Mas o Palmeiras tem que entender qual é o tamanho da sua base. Quando você tem Riquelme e Felipe na base, você não gasta 12 milhões de euros no Facundo Torres. Não existe isso. Né? Então, assim, futebol é mais simples do que parece. Não existe contratar esse tipo de jogador para o Palmeiras. O Palmeiras sai no prejuízo, 12 milhões que coloca em xeque as contratações para o ano passado. Você poderia ter contratado um jogador muito melhor que ele para ter disputado o Mundial, Libertadores, Brasileirão. Então você perde um jogador, uma contratação desse nível, você paga salário por 1 ano e 1 ano depois você vende ele por menos do que você pagou. Então é isso que eu estava falando lá no primeiro vídeo desse ano. Quando você tem um Luigi que não te entrega muito no profissional, você vai ter 10 milhões de lucro para ele, que é o que já está sendo dito, né, das próximas negociações sobre ele, mesmo ele jogando mal. Né? Isso é o apostar na base. O cara vai te entregar o mesmo do que uma promessa sul-americana sem nome por aí, um Facundo Torres da vida, só que quando ele joga mal, você tem 10 milhões de lucro com esse jogador, porque os salários são baixos, você não tem passe do profissional, da base para o profissional, então você tem 10 milhões de lucro. Com o Facundo Torres a gente teve 2 ou 3 de euros de prejuízo só contando transferência, a gente não está falando de salários. E provavelmente a gente vai ter prejuízo também com o Emiliano Martinez e também com o Sousa. Né? Então, quando eu venho aqui falar que o projeto do Palmeiras é amador, o projeto do futebol profissional, eu não estou sendo amendoim, eu estou apenas apontando um fato. Né? Não é só Facundo, não é só Sousa, não é só Emiliano, não é só Micael, é Atuesta, é Tabata, é Jailson, é Navarro e tantos outros. Daria para ficar 20 minutos só citando o jogador que o Palmeiras contratou errado nessa era de Abel Ferreira, principalmente com Leila, né? Mas até no finalzinho do Gagliotti tem alguns erros ali, né? Mas principalmente na era Barros e Leila, né? Então, cara, é difícil, né, ter que falar isso sempre, mas é óbvio, né? É evidente. E mais uma vez, o futebol não é tão complicado assim. Hoje, o futebol de base, ele tem um nível de enfrentamento que já não é como era antes, quase outro esporte em relação ao profissional. Você vê em alto nível, né, o Sub-20, quando joga 2 times de alto nível, o nível de enfrentamento é praticamente igual ao de um profissional. Os moleques são uns touro. Olha o Luiz Pacheco, de 17 anos, dividindo bola com um jogador de 30 do Mirassol. Os caras batem nesse moleque e cai. É impressionante a força física desses garotos. E aí entra a questão que é fora da curva. Porque se de forma geral a base, né, tem alcançado cada vez mais uma evolução física e técnica para se aproximar cada vez mais e mais cedo do profissional, de modo que você tem jogadores de 16 anos jogando no profissional não só por técnica, mas por físico. A gente lembra o Endrick batendo em jogador de 30, de 28 anos na zaga, zagueiro de 2 metros de altura, e ganhando, às vezes, até jogo de corpo contra esses caras. A gente está falando também de uma base que é uma das melhores do mundo, uma das melhores da história, e isso não é exagero. A gente está falando do projeto do JP Sampaio, que é um projeto inacreditável. O Palmeiras, mais uma vez, tem na base jogadores sub-20 e sub-17 que são melhores do que os jogadores sub-25 sul-americanos. Potência, jogadores de seleção, jogadores que a Europa quer, foda-se. A base do Palmeiras é mais interessante do que esses jogadores sub-25 do futebol sul-americano, no mínimo, né? Se não do Mundial, tá? E aí a gente vai para um jogo que a gente tem o Luiz Pacheco, que eu já falei um pouco, a gente tem o Arthur, que faz uma partida melhor do que o Jefté e o Piquerez têm feito nos últimos um ano e meio, o Jefté menos tempo, claro, né? Então, assim, o Arthur, que é um jogador da base que nunca foi, nossa, uma sumidade na base, caralho, que craque esse Arthur, não. Um jogador comum, assim, acima da média, claro, mas um jogador, de certo modo, até comum. Ele entra para jogar na lateral esquerda, que tem sido um problema do Palmeiras, não só na posição, mas de forma geral, na construção da tática do time, e ele toma conta do jogo, é um dos melhores jogadores da partida. O Arthur,
né? O Vanderlan na base, às vezes mostrava mais potencial, a gente tinha até mais expectativa com o Vanderlan do que com o Arthur. Então esse é o nível da base do Palmeiras. Aí você pega o meio-campo com Larson, com Luiz Pacheco. E o que esses moleques jogam? Aníbal Moreno e Emiliano Martinez nunca jogaram no Palmeiras. Nunca! Nem na fase boa do Aníbal Moreno, que ele virou o Hannibal, enfim, né? Nunca jogaram o que o Pacheco e o que Larson jogaram nesses poucos minutos que eles tiveram até aqui com a camisa do Palmeiras. Ah, mas é Paulistão. E o Aníbal jogou o quê? O Aníbal jogou bem? Algum Brasileirão? Alguma Libertadores? Né? Então, essa que é a questão. A gente está vendo o Gilberto sendo elogiado a rodo pela torcida do Atlético Paranaense, enquanto o Gia e Kelvin não conseguem dar 2 passes com a bola. Cara, assim, não tem mais o que dizer sobre a base. Aí a gente entra no segundo tempo com Riquelme e Felipe, e ele simplesmente, em poucos minutos, mais uma vez, ele faz mais jogadas pra frente, dá mais dribles, amarela jogadores adversários, tem dribles com sucesso, dribles parados com falta, né, que amarela um jogador, tem várias jogadas de associação, consegue ocupar muito melhor os espaços do campo do que Bruno Rodrigues, do que Sousa, do que Facundo Torres. Então é esse o ponto, né? E aí, mais uma vez, os jogadores que vão jogar mal, como o Luigi, vão ser vendidos por um valor muito acima da média, porque a gente vende, você pega o craque da base do São Paulo, ele vai ser vendido pelo mesmo preço do pior jogador da base do Palmeiras, certo? Vamos lá pro campinho, pro vídeo já vai ficar grande, né? Mas vamos lá pra não ficar gigantesco, né? Bom, vamos lá pra análise do campinho, né? Vocês sabem a escalação do time. O Palmeiras jogou mais uma vez, né? Com talvez uma coisa um pouquinho mais misto do que o 4-2-3-1 que vinha jogando, um pouco mais apontando para um 4-3-3, né? Aqui com Sousa, Bruno Rodrigues e Vitor Roque, o Maurício mais como um 10, né? E aí os dois volantes um pouco mais atrás, então um 4-3-3 um pouquinho mais 4-3-3 do que um 4-2-3-1 como a gente vinha jogando no passado. Mas a gente começa a perceber algumas coisas interessantes, né? E não é por acaso que o time do Palmeiras funcionou bem pelo meio, né? Porque quando a gente olha, não a posição média, mas o mapa de calor desses jogadores, a gente vê que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás eu mostrava como o Palmeiras praticamente não tinha na posição geral, né? No mapa de calor dos jogadores, ninguém que preenchesse a seta aqui do meio. Hoje, a gente teve Pacheco, ontem, né? Na verdade, Pacheco, Maurício preenchendo essa seta, o Bruno Rodrigues um pouco menos, mas o próprio Fux vindo às vezes fazer essa jogada, né? E o Marlon Freitas ocupando aqui os arredores dessa seta, né? Desse meio campo. Então o Palmeiras tem vários jogadores se associando pelo meio de campo, né? Isso é muito interessante. O próprio Vitor Roque voltando muitas vezes para se associar. Então, é muito por isso, né, por aqui que passa um bom jogo pelo meio de campo do Palmeiras, ainda que tenha sido negado pelo Mirassol. E aquilo que eu falei, não preciso vir aqui ver antes o campinho, porque é óbvio que o Mirassol vai ter muita ocupação no meio de campo, muito mais do que o Palmeiras, mesmo esse Palmeiras com mais ocupação, né? Então você tem pelo menos 4 jogadores aqui do Mirassol ocupando esse meio campo de forma muito efetiva, dando amplitude para o time e liberando jogadores como o Reinaldo e Alisson, né, de um lado, e o Daniel Borges do outro, para ter um ataque ofensivo também pelas laterais. Então, o sistema tático do Mirassol, ainda hoje, ele é muito mais conciso, muito mais efetivo, muito mais simples e funcional do que o do Palmeiras, né? Ainda hoje, tá? Não por acaso, com essa folha salarial e com esse nível de jogador, ele bate de frente com qualquer time do Brasil hoje, certo? Então, vamos entender alguns detalhes aqui pra gente ficar esperto também para os próximos jogos. Quando a gente joga, né, e eu tava comentando sobre o Arthur, que ele jogou numa posição que é um problema no Palmeiras, por quê? Quando a gente tem Jefté ou Piquerez, um jogador que costuma jogar por aquele lado, a não ser quando é o Sousa, né, porque por algum motivo, quando o Sousa joga, o Abel libera o Sousa e deixa o Piquerez ou o Jefté mais defensivamente, mas quando é o Riquelme e Felipe, né, esses jogadores com mais características de meias do que de pontas, o Abel exige deles uma função defensiva gigantesca, de modo que a gente tem Riquelme e Felipe no jogo passado e o próprio Felipe Anderson a temporada inteira passada. Felipe Anderson que começou a ter propostas do exterior e para mim seria um erro assim absurdo, um dos maiores erros dessa gestão liberar o Felipe Anderson. É um jogador fantástico que precisa ser melhor utilizado, certo? Talvez um dos jogadores mais técnicos do nosso plantel. E aí quando a gente tem o jogo do Arthur, a gente percebe até pela vitalidade do jogador que ele é capaz de defender com muita intensidade e subir
pelo meio. Olha como é interessante, um jogador que tem qualidade técnica para entrar no campo, fazer jogo de associação, não simplesmente aquela jogada tosca e infantil do Piquerez, que ele toca pro lado e sai correndo igual um idiota, sem nem saber se dá ou não para progredir a jogada. Às vezes tem 3, 4 jogadores na frente dele, ele toca pro lado e sai correndo e deixa as costas livres numa jogada que não permite tabela, não permite esse jogo nas costas dos jogadores, porque não tem costas para atacar. Os jogadores estão bem postados, porque eles tocam pro lado e sai correndo igual um idiota. É só isso que ele faz, né? O GFT é um pouquinho mais inteligente, mas ainda sem mostrar físico e qualidade ainda para ser um titular do Palmeiras. O Arthur, ao contrário disso, demonstra tudo aquilo que o GFT e Piquerez não tem. Porque ainda que o GFT seja um jogador bom, eu não acho ele um bagre, mais uma vez, ele é um jogador que não é do nível do Arthur. Certo? Por quê? Porque a base do Palmeiras, o pior jogador da base do Palmeiras, tem uma construção de fundamentos e de noção tática muito melhor do que 99% dos jogadores formados na América do Sul. Simples assim. O GFT é de Xerém, não é que ele é de qualquer base, ele é de uma base fantástica, mas não se compara hoje Xerém com o trabalho do JP Sampaio. Infelizmente, Xerém já foi uma das grandes bases, né? Base de Gerson, de Ayrton, o lateral do Ayrton Lucas, talvez, lateral do Flamengo, Pedro, né? E tantos jogadores que de lá vieram, né? Mas hoje o nível da base do Palmeiras é muito acima da base do Fluminense. E o Arthur Gabriel é um jogador que sabe entender quando vale a pena procurar uma tabela, ou seja, tocar para o seu jogador ao seu lado e correr na profundidade. Porque muitas vezes, porque quando você faz isso, você deixa suas costas livres. Então, ou você faz isso com a certeza de que você vai receber, ou ao menos forçar um passe a ponto de ter chance de voltar, né? Ou então você não faz tabela pela lateral, deixando suas costas livres, como o Piquerez faz todos os jogos, exigindo de Riquelme Felipe, de Felipe Anderson, de quem joga ao lado dele, de jogar mais lateralizado e mais atrasado do que ele, né? Então, quando o Piquerez joga, a gente tem um jogo em que a gente ataca com lateral e defende com meia, o que não faz o menor sentido. Isso vai muito pela limitação cognitiva, né, o baixo QI de futebol do Piquerez, que não é um mau jogador, mas está longe de ser um jogador interessante, assim, num nível, nossa, realmente é um cara que a gente pode contar para ser o lateral, vai tomar posição. Nunca foi, né? O Arthur, em um jogo de alto nível, demonstra não só qualidade técnica para defender, para atacar, para dar passe, para cruzar, mas ele demonstra muito mais QI de futebol. O que isso quer dizer? Saber em que momento do jogo, onde se posicionar. Né? Em cada momento ele sabe onde ele deve estar, ele sabe em que momento ele deve progredir a jogada, ele deve fazer uma jogada para frente, em que momento ele deve cadenciar. Isso é QI de futebol, é saber ler não só a tática do seu adversário, mas o momento do jogo, o momento do seu time, saber se o cara que está do seu lado vai ter fôlego e capacidade técnica para enfiar uma bola certeira para você na profundidade, sem você simplesmente tocar e sair correndo a todo momento. Né? Então, Arthur Gabriel demonstra muito mais QI de futebol nesse primeiro jogo do que Jefté e Piquerez juntos. Né? E ele não é um craque, não é uma sumidade, não é o melhor lateral esquerdo que a gente já viu jogar na base do Palmeiras, não, é um bom jogador, mas é um bom jogador com muito mais fundamento, né? Com muito mais base de futebol, né? Com muito mais conhecimento de tática, de posicionamento, muito mais consciência do que fazer com e sem a bola. Quando a gente vai para o Bruno Rodrigues, a gente vê a dicotomia, né? A gente pega Bruno Rodrigues e depois pega o Riquelme Felipe, né? A gente olha o jogo de um e de outro e a gente vê justamente aquilo que eu estou falando sendo mais uma vez ilustrado. Você pega um jogador profissional extremamente experiente, vitorioso, enfim, e você compara com um garoto de 20 anos do Palmeiras, e o garoto de 20 anos dá um cacete nesse cara, em todos os sentidos. Tecnicamente, taticamente, em QI de futebol, entender o jogo, é outro nível. Qual jogo do Sousa vocês viram ele dando os dribles que o Riquelme Felipe, que não é um driblador, hein? É importante pontuar isso. Riquelme Felipe não é um driblador, não é um ponta. Contudo, que jogo vocês viram do Sousa em que ele deu dribles como o do Riquelme Felipe? Esses dribles longos e bem objetivos. Eu lembro de pelo menos 2 ótimos dribles do Riquelme Felipe no jogo passado, mesmo com a baixa minutagem dele no jogo. Um deles, inclusive, amarelando e quase dentro da área o zagueiro do Mirassol. Essa é a diferença desses jogadores, né? Então, o que eu acho que esse jogo aponta do ponto de vista tático, até pra gente concluir o vídeo que já ficou bastante longo. Ele deixa muito claro que a dupla de volantes do Palmeiras, durante a temporada, não pode conter Emiliano Martínez. Acho que esse é o primeiro ponto, ele é
imprescindível. Tem uma notícia assim que me dá náuseas, né, uma fala do Abel, né, não uma notícia, de que a vinda de um 5 tiraria espaço do Luiz Pacheco. Aí eu pergunto, Abel, em que mundo você vive, ô filha de uma puta? Porque não é possível você falar um absurdo desse, né? Como que você, ao contratar um 5, você tira lugar do Pacheco e não do Emiliano Martinez? Em que mundo essa comissão e esse projeto vive? Que você prefere tirar o espaço do Luiz Pacheco, colocando ele de volta na base, do que simplesmente se desfazer do Emiliano Martinez. Assume o prejuízo. Você fez merda, agora assume o prejuízo. Né? Ainda bem que a gente tem a base para compensar em muitos prejuízos que essa direção vem tendo ano após ano nas contratações bizarras do mercado. O Palmeiras precisa contratar um 5. E não para tirar lugar do Luiz Pacheco, que hoje é titular do Palmeiras. Titular, tá? Não é reserva. Pra mim, hoje, a dupla de volância é Luiz Pacheco e Marlon Freitas. E eventualmente até Luiz Pacheco e Larson, tá? Até o Felipe, que tem canal aqui no YouTube também, posso deixar depois na descrição o canal dele. E é membro do canal. Ele falou, olha, pra mim a dupla é Marlon Freitas e Pacheco, com Larson entrando no segundo tempo. Perfeito. Né? Você coloca o Larson no segundo tempo no lugar de um ou do outro e você tem uma dupla, né? Praticamente um trio que não joga junto, mas que reveza essa posição de dupla de volância, que é Marlon Freitas, Luiz Pacheco e Larson. Emiliano Martinez não entra na conta. Não se pode contar com ele nem para compor elenco, certo? E à frente desses jogadores, você vai ter Andréas ou Evangelista, a depender da minutagem de cada um, certo? E à frente desses jogadores, você pode ter o Maurício, pode ter o Flaco, né? Dependendo de como você vai jogar. A dupla de volância é Marlon Freitas e Luiz Pacheco. O Palmeiras precisa contratar um 5 para que você tenha um 5 e Marlon Freitas. E Luiz Pacheco e Larson para entrar no segundo tempo. Certo? Para você poder, numa temporada tão longa, com tantos campeonatos, com Copa do Mundo no meio, você poder variar mais o seu time sem que você chegue lá numa final de Libertadores e você não tenha fôlego para correr, certo? Então, o Palmeiras precisa de contratar um 5, mas não para tirar o Luiz Pacheco do time, para mandar Emiliano Martinez para casa do caralho. É isso que o Palmeiras precisa fazer, certo? Então, esses são os dois primeiros pontos. Arthur, se jogar mais 2, 3 jogos, não vai acontecer porque a panelinha não tem como, né? Mas num time sério, ele tiraria a Piquerez de FT da titularidade e tomaria o lugar da lateral esquerda, certo? Bruno Rodrigues, tchau. Não tem condição. E aí o Sousa, que é o último que eu queria comentar. O Sousa, pra mim, é mais jogador do que o Facundo, é um jogador com mais rodagem, é um jogador que eu esperava mais. Contudo, cada jogo que passa, parece que o Sousa é pior do que ele parecia ser quando chegou. Cara, hoje, se chegasse uma proposta do mesmo tanto que o Palmeiras pagou pelo Sousa, eu venderia sem pensar duas vezes. E aí, ou traria outro jogador, ou usaria a base, subiria o Sorriso, o Riquelme. Cara, porque o Sousa jogando bola no Palmeiras é um desastre. Você vê que ele tem técnica, ele dá bons passes, bate bem falta, tem dado assistências dessa forma, mas com a bola no pé, com o jogo acontecendo, ele não entende qual é o lugar que ele tem que ocupar no campo, para onde ele tem que correr na jogada que ele vai receber uma bola em profundidade, qual o lugar que ele tem que se apresentar para receber uma bola no pé. Cara, é impressionante como ele parece não entender o que é o jogo do Palmeiras. Né? Ele é um mau jogador? Não, teria comprado jamais, ainda mais pelo preço que se pagou por ele. Então, assim, o problema é que em vez de evoluir, ele é mais um jogador que chegou e está evoluindo nas mãos do Abel Ferreira e do sistema. Isso me preocupa bastante. Bom, gente, por hoje é isso, tá? Eu vejo vocês provavelmente no meio da semana. Alguns já sabem, mas eu estarei fora do Brasil esses próximos meses, então, por questão até de horário, vai ser difícil colocar os vídeos no mesmo dia. Provavelmente eu vou sempre gravar no dia seguinte, então peço desculpa pelas demoras que virão a ocorrer. Provavelmente também não participarei da maioria das lives do Sai Jogando, né? Vou tentar participar de algumas, mas os vídeos não deixarão de serem feitos, tá? Todo pós-jogo a gente vai tendo aqui no canal. Talvez tenhamos menos vídeos para além de pós-jogo nesses próximos 4 meses, mas é só por um período e peço paciência de vocês. E mais uma vez que compartilhem o canal, se inscrevam, deixem um like e comentem para a gente poder continuar em contato pelos comentários, discutindo, debatendo, discordando, concordando, enfim. É isso, muito obrigado, um grande abraço a vocês e um ótimo domingo.